Tranquilo. Agora eu vou começar compartilhando a minha tela para que você consiga ver a tela do computador e consiga acompanhar o que eu estou olhando aqui para a gente ir discutindo, conversando. E a gente vai começar agorinha, tá? Deixa só eu liberar aqui. Só um segundo. Tá bom, quando você libera eu vou abrir aqui o arquivo para imprimir. Iniciar compartilhamento. Você está enxergando a tela do meu computador? Só um instante. Sim, estou enxergando. Ótimo. Então vamos começar. Posso começar? Tá tudo bem aí? Você está conseguindo enxergar, né? Sim, pode sim. Então a gente vai fazer basicamente aquele mesmo esquema que a gente fazia na sala, na disciplina. Nós vamos começar com um breve resumo dos conceitos tributários, né? Os objetivos da disciplina, o que a gente tenta falar nessa disciplina. Depois a gente vai para a parte dos sistemas tributários. A gente tem os 3 sistemas, que seria o municipal, estadual e federal. Dentro do municipal, basicamente, a gente vai falar sobre ISS, no estadual sobre ICMS e no federal a gente vai abordar o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Então, o que a gente vai ver é basicamente isso. Então, a gente vai devagarzinho, vai falando, tratando do assunto. Logo em seguida, a gente faz uma pausazinha, toma uma água, depois faz a atividade. Depois que fizer a atividade, você manda a atividade no meu e-mail. Aí a gente vai sempre fazer assim, a gente faz a atividade à noite, tira qualquer dúvida, corrige a atividade, você transcreve essa atividade de punho, escaneia no seu trabalho e manda para mim no e-mail para mostrar, para provar que você fez a parte das atividades ali, para poder avaliar, beleza? Tranquilo. Aí se você tiver dificuldade, se você não estiver entendendo, se tiver qualquer momento, você pode parar, a gente para, mostra outra situação, tenta mostrar outro exemplo, para que você consiga aprender. Essa oportunidade assim mais potencial de aprendizagem é essa, porque como é só você, então você vai ter condições plenas de ir tirando qualquer dúvida que porventura for aparecendo ali na hora que você está fazendo, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos começar. Bom, a contabilidade tributária, a gente já sabe que ele é um ramo da contabilidade que tem aplicação específica para tributos. Então, a gente não fala que existe várias contabilidades, a gente fala que existe uma única contabilidade, mas com várias aplicações específicas. Então, uma forma de você dividir seria para facilitar a compreensão e o procedimento, porque a ciência é a mesma. A diferença é que eu tenho essa mesma ciência sendo aplicado para várias situações específicas que utiliza conceitos contábeis, utiliza as técnicas contábeis dentro daquela situação específica. É por isso que a gente tem a contabilidade financeira, a contabilidade de empresas rurais, a contabilidade de construção civil. Nada mais é que a mesma contabilidade de sempre, mas com uma aplicação mais específica para a área para aquela área que você deseja afunilar o conhecimento. Então, no caso da contabilidade tributária, o objetivo é você aplicar essas técnicas contábeis na questão de apuração dos impostos, então, apuração dos valores a pagar de tributos e, ao mesmo tempo, o cumprimento da legislação tributária e o cumprimento das obrigações tributárias. Porque no Brasil, além da própria legislação tributária que você tem que observar, você tem as obrigações acessórias, você tem uma série de situações que você precisa cumprir, além do pagamento do tributo em si. Ao mesmo tempo, a gente pode dizer que esse ramo da contabilidade, ele auxilia na apuração de resultado no momento que ele calcula os valores dos impostos de maneira correta, indiretamente ele está contribuindo para a manutenção dos resultados de maneira adequada para o cumprimento da legislação tributária e a empresa não tenha nenhuma surpresa nesse sentido, nessa determinada área. Tá? O conceito legislativo, a nossa estrutura legislativa tributária, nós temos primeiro a Constituição Federal, que é a Carta Magna. Lá na própria Constituição, todos os tributos eles já estão descritos lá. Então, nós podemos dizer que não pode haver nenhum tributo se não houver escrito na Constituição Federal. Todos os tributos eles têm que estar
escritos e demonstrados na própria Constituição Federal. Então, é um pré-requisito para ser cobrado como tributo é o fato dele existir na Constituição. Então, na Constituição, como ela é uma lei bastante extensa e bastante generalista, então ela não é específica, lá você vai ver o conceito e logo em seguida você vai ter uma nova lei para falar daquele determinado conceito. Então a gente tem a Constituição Federal como ponto inicial, a gente desce da Constituição Federal e vem para uma lei complementar, uma lei ordinária chamada Lei 5.172, que é o Código Tributário Nacional. Então você percebe que essa lei, ela deriva da Constituição Federal, ela não pode ir contra, ela está abaixo da Constituição Federal, mas em vez de você ter na Constituição Federal uma série de legislações mais generalistas, você traz para o Código Tributário Nacional de maneira mais especificada, porque dessa maneira você está especificando aquilo que você vai tratar. É por isso que o Código Tributário Nacional ele é somente para tributos. Você não tem nenhum tratamento de outra normativa, você não tem tratamento de outra informação dentro dessa lei. Essa lei é específica para tributos, por isso que ela é chamada de Código Tributário Nacional. Abaixo do Código Tributário Nacional, você tem os códigos tributários em cada uma das esferas. Uma vez que o Código Tributário Nacional ele alcança todas as esferas, estadual, municipal e federal, nós temos os códigos tributários das esferas menores. Nós teríamos o estadual, que é a Lei 3.956 de dezembro de 81 aqui na Bahia. O municipal, que seria a Lei 387/2009, que seria o Código Tributário do município de Luiz Eduardo Magalhães. Lembrando que existe uma hierarquia para a legislação, então nenhuma dessas leis ela pode ir contra a que está logo acima dela. Portanto, nós podemos dizer que o Código Tributário Municipal ele nunca poderá ser contra o Código Tributário Nacional e, consequentemente, ele nunca poderá ser contra a Constituição Federal. Se em algum momento essa lei ela for contra esses regulamentos, essas legislações, ela deverá ser denunciada como inconstitucional e deverá ser derrubada porque não tem efeito, uma vez que ela é inconstitucional. E, por último, abaixo disso, nós temos os regulamentos, que na verdade, o regulamento ele é um decreto, ele se dá via decreto, ele não se dá via lei. Então nós temos a lei que institui o tributo, só que somente ela não tem efeito, porque ela só vai trabalhar a esfera conceitual do tributo. Depois da lei, você tem os regulamentos, que esses sim trazem de maneira específica como é que essa lei vai ser executada, como é que esse tributo vai ser cobrado, de que maneira esse tributo vai ser embutido para o contribuinte, de que maneira você vai identificar o contribuinte, de que maneira você vai notificá-lo, como é que o contribuinte vai apurar o valor do imposto, de que forma ele vai pagar esse determinado tributo. Então você percebe que existe uma sequência. Você tem a Constituição Federal escrevendo o nome do tributo, descrevendo ele, descrevendo o conceito dele, a parte conceitual dele. Você tem o CTN, que fala de maneira generalizada o funcionamento da legislação tributária no Brasil. E você tem os códigos tributários que mostram a legislação agora já descrevendo de maneira bem específica o funcionamento daquele determinado tributo. E depois disso você tem um regulamento, que é um ato do executivo. O regulamento ele se dá em forma de decreto, então o regulamento do ICMS ele é um decreto estadual emitido pelo governo do estado, assinado pelo governador. O regulamento do ISS ele é um decreto feito pelo prefeito da cidade, prefeito do município que ele se refere, e assim sucessivamente. Então você tem os regulamentos dos impostos. Abaixo dos regulamentos, aí você tem uma série de normas infralegais que tratam de tributos. Você tem instruções normativas, você tem, além de instruções normativas, você tem instruções explicativas de como fazer a cobrança, você tem uma série de situações que o fisco emite documentações que, apesar de não serem legislativas, elas têm poder de regulamentar o processo
legislativo do tributo, o processo executivo do tributo, como é que ele vai acontecer. Seria essa a nossa estrutura legislativa quando se trata de tributos aqui no Brasil. Tudo bem? Você está conseguindo acompanhar? Está muito rápido? Como é que está aí? Não, tá tranquilo, eu tô acompanhando e anotando aqui também. Beleza, tudo bem então. Se precisar, se você não entender, é só falar aí, separa, fala, a gente volta, tenta explicar de outra maneira, viu, Wanderlei? Fica à vontade aí. Tranquilo, obrigado. Bom, primeiro o conceito de tributo é um conceito, no caso, até meio massificado para vocês. Vocês já viram isso, já mastigaram, já engoliram isso uma série de vezes. Mas a gente sempre trata desse conceito para fazer essas diferenciações e para você entender do que você está tratando. Primeira característica, o tributo ele é uma prestação pecuniária em moeda ou em valor que possa ser expresso. Isso é importante você entender a palavra pecuniária ali. A palavra pecuniária significa que nós estamos tratando de dinheiro. Então você pode aceitar dinheiro, papel moeda, ou você pode aceitar algo que pode ser vendido e ser convertido em dinheiro. Então, um ponto importante disso é o fato desse conceito trazer a palavra moeda e, ao mesmo tempo, ela traz cujo valor nela pode ser expresso. Então, quando você faz isso, você, na verdade, está abrindo de maneira bem extensa a gama de possibilidades para fazer o pagamento do tributo. Então, o governo ele não aceita só o dinheiro. Inicialmente, você pode pagar através de dinheiro, ou você pode pagar através de bens que possam ser convertidos ou possam ser expressos em moeda, possam ser convertidos em dinheiro em algum momento. A segunda característica é que ele é compulsório, ou seja, você é coagido, compelido, você é obrigado a realizar esse pagamento, então você não faz esse pagamento de bom grado, de boa vontade. Como que eu posso diferenciar um pagamento compulsório de um pagamento que não é compulsório? Por exemplo, quando você vai numa determinada igreja, você paga um dízimo para aquela igreja, você está fazendo um pagamento não compulsório. Você simplesmente acha que deve pagar aquele valor para dar manutenção às atividades religiosas, então você paga se você achar conveniente. No caso do tributo, isso é um pouco diferente. Você é coagido a pagar, você é obrigado a pagar, você é impelido a pagar. Por que você é impelido a pagar? Porque se você não pagar, vai haver uma penalidade sobre isso. A compulsoriedade ela é conseguida através da penalidade. Se você não é penalizado, então significa que você não é obrigado a pagar. A partir do momento que você coloca uma sanção, a partir do momento que você coloca uma penalidade que obriga você a fazer o pagamento, ele passa a ser compulsório. Então a compulsoriedade ali está relacionado com a obrigação que você tem que realizar, a obrigação que você tem que cumprir. Se você não cumprir, você vai ser penalizado de alguma forma. Isso é a compulsoriedade ou a penalidade que te compele a fazer o pagamento deste tributo. A terceira característica é que não constitua sanção por ato ilícito, ou seja, quando a gente fala de tributo, você tem que lembrar que ele não é uma penalidade, ele não é uma penalidade por você ter cometido um crime, porque penalidade para cometer crime está descrito no Código Penal. Então você cometeu um crime, por exemplo, de contrabando, você trouxe uma mercadoria de fora do Brasil, não passou pela alfândega. Se você for pego fazendo esse determinado tipo de processo, o que vai acontecer? Você vai ser penalizado de maneira, às vezes, financeira, através de uma multa, através de uma determinada multa, ou você pode ser penalizado através da supressão da sua liberdade. Então você percebe que nessa situação, a multa que você paga, a fiança que você paga, ela não tem característica tributária porque você está pagando uma vez que você deixou de cumprir um ato que está dentro da legislação. Você cumpriu um ato ilícito, um ato fora da lei. O tributo ele não representa isso. O tributo ele não representa uma penalidade porque você cometeu um ato ilícito. No caso do contrabando, por exemplo, se você fosse pego fazendo contrabando, você iria pagar uma multa por estar fazendo o contrabando. Ao mesmo tempo, o governo iria calcular o ICMS, o PIS e o COFINS sobre aquela mercadoria e você seria obrigado a pagar esses tributos sobre aquela mercadoria. Então, a partir do momento que você paga esses tributos sobre a mercadoria, você não está sendo penalizado por estar fazendo contrabando. Você está sendo
coagido a pagar o tributo porque aquela mercadoria é obrigada a pagar o tributo uma vez que ela foi importada. Então é uma diferença bem clara aí, até por conta da legislação pertinente que tem que ser observada. Se fosse uma penalidade por ato ilícito, nós estaremos falando de legislação penal. Como não é legislação penal, como não é uma penalidade por ato ilícito, você é observado pela legislação tributária. A quarta característica, e não menos importante, seria a instituição da lei, que na verdade essa característica ela nos dá um princípio tributário que existe no Brasil, que é o princípio da legalidade. O que esse princípio diz? Esse princípio afirma que o tributo ele só pode ser instituído pela lei. Não pode haver cobrança de tributo sem previsão legal. É até uma forma de proteção, um princípio protecionista do contribuinte. Porque se fosse assim, os governantes eles poderiam instituir tributos ao bel prazer deles, à medida que o cofre estivesse esvaziando, eles iam lá e criavam um tributo e passava a ser cobrado. Então não pode haver dessa forma. Para se haver a cobrança do tributo, primeiro tem que haver a previsão da existência da espécie tributária na instituição da lei. Se não houver previsão legal, não pode haver cobrança. Isso é uma forma de proteger o contribuinte. E a última característica é que, além de você ter a obrigatoriedade de haver a cobrança instituída em lei, a previsão legal da constituição desse tributo, é importante que esse tributo só pode ser cobrado através de uma atividade administrativa plenamente vinculada à legislação. Então, o agente público, ele não pode, na cobrança do tributo, exercer a discricionariedade. Não existe discricionariedade em esfera tributária. Ele não pode escolher o momento de fazer e a forma de fazer. Quando se trata de legislação tributária, quando se trata de matéria tributária, o legislador, ele obriga o executivo a executar a cobrança do tributo de maneira como é que eu posso estritamente da forma que está escrita na lei. Ele não pode fazer uma vírgula fora do que está escrito na lei. Também é um conceito protecionista, porque se não fosse dessa maneira, o executivo ele estaria realizando esse processo de cobrança de maneira discricionária. Ele poderia escolher o que ele fazer, ele poderia escolher quem ele deveria cobrar, ele poderia decidir de que pessoa fazer a cobrança, de que pessoa fazer a fiscalização em detrimento a outras. Ele poderia escolher cobrar ou não cobrar o tributo dependendo da pessoa e passa a ser pessoal. A partir do momento que você tem essa característica que diz que tem que ser cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, nós temos aí o critério da proteção. Eu sei que o agente público, quando ele for me cobrar o tributo, ele vai ter que obedecer à lei de maneira íntegra. Ele vai ter que seguir estritamente o que está escrito dentro da legislação para poder executar a cobrança dessa espécie tributária, para executar a cobrança de determinado tributo. Tudo bem, Vanderlei? Sim, tudo tranquilo, Fábio. Você conseguiu entender? Tudo bem? Sim, consegui. Você acha que, no caso desses dois critérios, que seria o princípio da legalidade e o princípio da atividade administrativa plenamente vinculada, você os considera, do ponto de vista de contribuinte, um ponto benéfico ao contribuinte ou benéfico ao cobrador do tributo? Eu acho ao contribuinte, porque no caso você garante que não vai ter uma grande surpresa no outro dia de ter tarifas que ainda você não estava esperando. Entendi. E você também tem a noção de que você estudando a legislação, você vai saber se o que o agente público está fazendo é ou não possível, se é ou não correto o que ele está fazendo daquela maneira. Porque se a gente afirma que ele tem que cobrar mediante atividade administrativa plenamente vinculada, significa dizer que a partir do momento que ele não cumpre o que está escrito na legislação, você pode anular completamente o ato dele. Sim.
Então você pode demonstrar que a cobrança está sendo errada e aí você anula completamente aquela determinada cobrança. E lembrando que o tributo ele é bem simples. Se ele foi cobrado errado, ele não pode ser cobrado novamente. Então, se aquilo que você ganhar na defesa tributária não pode ser cobrado novamente por uma revisão, porque você provou que ele realizou o ato de maneira inadequada. Entendeu? Sim. Posso continuar? Tá tudo bem? Sim, pode continuar. Beleza. O fato gerador, que é a nossa principal característica quando a gente fala de tributo, a gente lembra basicamente do fato gerador, que é o ponto mais importante do tributo. Vocês vão perceber que existem vários assuntos quando se trata de legislação tributária. Desses assuntos, o fato gerador é um dos mais importantes. Por que eu digo que ele é o mais importante? Porque, na verdade, é através do fato gerador que a figura tributária ela nasce. Então, se não houver fato gerador bem descrito, bem separado, bem discriminado, se ele não for bem desenvolvido, a esfera tributária não acontece, o nascimento do tributo não acontece. Então, você pode perceber que até no próprio planejamento tributário, uma das premissas do planejamento tributário é exatamente estudar esse fato gerador para tentar entender se não existe uma brecha na descrição desse fato gerador que permita você identificar uma situação que não aconteça o fato gerador. Ou seja, você quer fazer uma determinada ação, essa ação que você quer determinar fazer, ela vai nascer o fato gerador por conta disso. Então você estuda uma forma de fazer esse fato, de realizar esse determinado processo que você deseja que aconteça, de forma que o fato gerador não aconteça. Se o fato gerador não acontecer, aquele determinado tributo não vai nascer. Se ele não vai nascer, ele não poderá ser cobrado. Então, podemos afirmar que no processo tributário você tem uma série de etapas. Você tem a primeira etapa e a mais importante, que é o fato gerador, ele acontece, o tributo nasce. Depois você tem a segunda etapa, que é a apuração desse tributo. A terceira etapa, que é o pagamento do tributo, e a quarta etapa, que seria a homologação desse tributo, que é onde o ente ele reconhece que esse tributo aconteceu, ele foi liquidado, foi pago e você cumpriu sua parte, está tudo certo, está tudo lindo. Então, o fato gerador é o ponto inicial, por isso que ele tem que ser bem determinado, ele tem que ser bem completo, ele tem que ser bem explicado, para que não haja dúvida sobre ele, porque a partir do momento que ele deixa dúvida, ele deixa brechas que podem ser exploradas por aqueles que conhecem a legislação, por aqueles que querem escapar da incidência do tributo através da não ocorrência do fato gerador. Então, o conceito legal de fato gerador, que você vai encontrar em alguns outros livros, em alguns outros pontos, eles chamam de hipótese de incidência. Você pode achar ele como fato gerador, como hipótese de incidência, então os mesmos conceitos são sinônimos. O fato gerador ele nada mais é do que uma previsão onde o legislador que fez a norma tributária ele tenta imaginar uma situação do ponto de vista apenas imaginativo, que quando acontecer esse fenômeno que ele imaginou na parte legislativa, quando ele acontecer da maneira real no nosso mundo físico, ele vai nascer o tributo. Então, de certa forma, vamos pensar assim, o legislador ele pensa, olha, quando uma pessoa realizar a transferência de propriedade de uma determinada mercadoria ou de um determinado produto, vai acontecer o imposto chamado ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Então, quando ele faz o fato gerador do ICMS, ele descreve lá a situação hipotética que é a movimentação das mercadorias ou a troca de titularidade de propriedade da mercadoria. Essa movimentação, que é a troca da propriedade da mercadoria, ela é escrita lá na legislação como algo hipotético que pode acontecer no nosso mundo material. A partir do momento que esse evento, que é a movimentação dessa mercadoria, a troca de titularidade dela, acontece no nosso mundo
verdadeiro, no nosso mundo físico, aí nesse momento o tributo nasce, o tributo acontece. Então o fato gerador nada mais é do que uma situação definida na legislação, escrita na lei, de maneira bem detalhada, de maneira bem específica, que acontece hipoteticamente na cabeça do legislador, que quando essa hipótese ela acontece de fato no nosso mundo real, no nosso mundo material, o tributo ele nasce a partir desse momento. Então, quando você descreveu lá no ICMS, então, vamos dizer que você descreva lá, amanhã agora o governo está tentando inventar a nova CPMF. Então, quando o governo escrever lá no regulamento da CPMF que quando você movimentar o seu dinheiro na sua conta, fazer uma transferência, fazer o pagamento de um título, ou fazer um saque, ou fazer um depósito, toda vez que você fizer essas situações, toda vez que essas situações acontecerem, você vai pagar 0,038% do valor como tributo, como imposto para contribuir para a nação, para poder enfrentar a crise que está acontecendo. Então, a partir desse momento que você escreveu no papel esse evento, essa lei foi aprovada, ela foi verificada, ela cumpriu todos os trâmites legais. Esse evento ele passa a ser o fato gerador. Quando você, de fato, vai na sua conta e realiza a transferência, esse fato gerador, que era uma hipótese, passou a ser algo que existe na vida real. Quando ele existe na vida real, o tributo nasce. Ali, nesse momento, o tributo acontece. Então, o fato gerador ele tem que ser bem extenso, bem completo, e é por isso que nós podemos separar os 5 elementos que compõem esse fato gerador, os 5 elementos que formam esse fato gerador. Então, é como se eu observasse o fato gerador por 5 lentes diferentes, por 5 pontos de observação diferentes. A partir do momento que eu consiga quebrar, decompor esse fato gerador nesses elementos, eu consigo entender ele de maneira mais adequada. O nosso primeiro fato, o nosso primeiro elemento de análise do fato gerador é o elemento material ou objetivo. Nesse elemento material objetivo, nós temos a descrição direta, específica do tributo. Em outras palavras, na verdade, nada mais é do que a descrição da sigla do tributo. Por exemplo, se eu estiver, por exemplo, pegando o elemento material do ITR, então eu sei que a sigla chama ITR. Se a sigla chama ITR, a descrição da sigla é o quê? Imposto Territorial Rural. Então, qual é o aspecto material objetivo do ITR? Ele é um imposto que incide sobre o território rural, a propriedade territorial rural. Se você tem propriedade em território rural, você vai pagar esse determinado tributo. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, qual seria o aspecto material objetivo do IPTU? Imóvel urbano, né? Não. O aspecto é imposto sobre propriedade territorial urbana. Ou seja, nada mais é do que a descrição da sigla que ele, de fato, representa. Então, você pega, por exemplo, COFINS. Qual é a descrição da sigla COFINS? Boa pergunta. Contribuição para financiamento da Seguridade Social. Então, quando você lê a descrição da sigla, o que você está vendo é o aspecto material ou objetivo daquele determinado tributo. Entendeu? Sim, entendi agora. Obrigado. Beleza. Segundo ponto importante, o aspecto pessoal ou subjetivo. Esse nosso tributo, esse nosso fato gerador, além dele descrever de maneira clara o conceito tributário, que seria o material, ele tem que descrever de maneira clara quem são as pessoas envolvidas dentro desse processo tributário, dentro dessa ocorrência tributária. Então, a partir do momento que ele descreve as pessoas envolvidas, nós estamos diante do aspecto pessoal ou subjetivo. E descrever as pessoas, nós temos duas
ou 3 pessoas no máximo, em qualquer situação tributária. A gente tem o primeiro, que é o polo positivo, que nós chamamos de evento. Como é que é o nome, moço? Agente tributante. Agente tributante. Que seria quem o agente tributante? Aquela pessoa que tem competência para realizar a cobrança do tributo. Normalmente ele é a União Federal, os municípios ou o Estado. São essas 3 figuras. Então, essas 3 figuras que têm competência para cobrar o tributo é o que nós chamamos de agente tributante, que é o aspecto positivo. É o aspecto subjetivo pessoal positivo, o polo positivo da relação. Nós temos o segundo, que seria o contribuinte. O contribuinte é aquela pessoa que vai ter a obrigação de realizar o pagamento do tributo, sentir o peso, o ônus, vai sentir o bolso dele pesar por conta do pagamento do tributo. Aí nós estamos diante do contribuinte, que seria essa pessoa que o fato gerador deve descrever. E a terceira pessoa, que acontece em algumas situações, não em todas, que nós chamamos de responsável. O responsável é um terceiro da relação, muitas vezes nessa relação promíscua é o terceiro. Então, esse terceiro, ele não é a pessoa que vai pagar o tributo diretamente, ele não é o responsável por fazer o peso, para receber o peso daquela tributação, mas ele vai ser o responsável por fazer a quitação dele. Então, muitas vezes, quando o contribuinte ele é uma pessoa escorregadia, ele é uma pessoa difícil de ser encontrada, a legislação ela cria a figura do responsável. Ela pega alguém que está vinculado ao processo, que está ligado a esse procedimento, e ela pega essa pessoa e dá a obrigação de fazer o recolhimento desse tributo, ainda que ela não seja o contribuinte. Então, são essas 3 pessoas que aparecerão dentro do fato gerador. O agente tributante, que é o positivo, que é aquele que faz a instituição e a cobrança. O contribuinte, que é o polo negativo, que é obrigado a cumprir, é obrigado a fazer o pagamento. E a terceira pessoa, que aparece de vez em quando, que é o responsável por fazer esse pagamento, o responsável por realizar esse recolhimento. Seriam essas 3 pessoas do aspecto pessoal ou subjetivo. Tudo bem? Esse responsável seria como fosse um fiador? Na verdade, a palavra não é nem um fiador, porque um fiador é a pessoa que, quando você não cobra da principal, que seria o devedor, você pode cobrar indiretamente ao fiador. Então, é aquele que responde por uma dívida de um terceiro. Isso é um fiador. Tudo bem? Sim. O responsável nada mais é do que a pessoa que está vinculada ao processo, mas que não tem o peso do tributo, mas ele é obrigado a fazer o recolhimento. E por isso, o que é que ele faz? Ele desconta esse pagamento do contribuinte e recolhe esse pagamento para o polo positivo, que seria o agente tributante. Vou dar um exemplo clássico. Seria, por exemplo, recolher o ISS de uma nota. Aí o responsável é o que muitas vezes nós chamamos de substituto tributário. É aquela pessoa que é substituída, ela substitui o agente que está sendo cobrado de fato do tributo. Mas ele não tem o peso do tributo porque ele desconta isso do contribuinte. Quer ver um exemplo simples disso? Na folha de pagamento, quando você é empresa, você simplesmente cobra o INSS do seu funcionário, desconta dele, e aí você paga esse INSS junto com o seu para o governo. Então, quando você tem essa situação, quem de fato é o agente cobrador? O Instituto Nacional do Seguro Social, que é uma figura da União. Quem é o contribuinte? O funcionário que está realmente pagando o INSS. Quem é o responsável? A empresa que faz o desconto do funcionário e repassa para o que pertence de fato àquele determinado recurso financeiro. Entendeu? Sim, entendi agora. Então vamos pensar, por exemplo, no caso do ICMS substituição tributária. Olha só, no ICMS substituição tributária, você comprou uma mercadoria de outro estado, o seu fornecedor,
ele calcula a substituição tributária, o valor da substituição tributária, adiciona esse valor ao valor da nota, ou seja, a nota fiscal ela vem com o valor da mercadoria mais a substituição tributária. Ele paga esse ICMS para o Estado e manda essa mercadoria para você. Então, nessa relação, quem é o agente positivo, que é o ente tributante, quem é o contribuinte, que é aquele que tem que pagar o tributo, ou seja, aquele que tem o peso do tributo, e quem é o responsável pelo tributo? Me responda aí. No caso, o agente tributante é o Estado, no caso, O daquele que vai estado recolher. que você vai ter que recolher. Então, se você está aqui na Isso. Bahia, vai ser o estado da Bahia, beleza? O contribuinte é o cliente, no caso, que está comprando a mercadoria. E, Perfeito, no exatamente. caso, o responsável é quem está vendendo, no caso, que está recolhendo e já passando para o Estado. O fornecedor. Exatamente esse o raciocínio quando se está falando do fato gerador, o aspecto pessoal subjetivo. Conseguiu entender? Sim. Então você percebe que diferente, por exemplo, do fiador que você usou o problema aí, o fiador tem uma relação muito interessante, que você pode cobrar tanto do fiador quanto do devedor. Concorda comigo? Você pode Sim. cobrar dos dois. No caso do responsável, você não pode cobrar do contribuinte. O contribuinte ele não pode ser penalizado porque ele já foi penalizado a partir do desconto. Então, a partir do momento que há o desconto do imposto, a partir do momento que ele é penalizado pelo imposto, o único responsável que pode ser cobrado é o substituto, é o responsável. Então, o governo ele não pode cobrar de você, contribuinte, ele vai direto no responsável. Se ele cobrar de você, o que, é que você faz? Olha, fulano, isso daqui foi retido, houve uma substituição tributária aqui, eu não sou o responsável por esse tributo, o responsável foi a pessoa que fez a retenção, o endereço dele é esse aqui, pode ir atrás dele, eu não tenho mais nada a ver com isso. Entendeu? Sim. Vou fazer só uma paradinha aqui para mim tomar um copo de água, coisa rápida eu já volto, tá? Não fica na linha aí, aproveita que você também toma o seu aí. Beleza.
Pronto, tô de volta. Vamos lá? Bora lá. Let's go. Ok. O aspecto temporal, ele é a parte do fato gerador que vai identificar quando que esse tributo vai acontecer, qual é a vinculação de prazo que esse fato gerador vai acontecer. Dentro dessas situações, você tem vários tipos de tributos. Você tem tributos que acontecem mensalmente, você tem tributos que acontecem de 15 em 15 dias, você tem tributos que acontecem uma vez no ano. Você tem várias situações para essa situação temporal. A tipo de exemplo, por exemplo, a gente tem tributos como o ITR, como o IPTU, que acontece somente uma vez por ano. Então, uma vez em 1º de janeiro de todo ano, o tributo naquele momento nasce e aí você passa a ficar devendo aquele tributo a partir daquela data. Então você tem vários tipos de tributos quando se diz de aspecto temporal. Você tem alguns, por exemplo, que acontecem a cada 10 dias, a cada 5 dias, como a IOF, por exemplo, sobre empréstimos, que acontecem assim, semanalmente ou quinzenalmente acontece. No aspecto territorial ou espacial, na verdade, está muito vinculado à questão da competência tributária, ou seja, quem é a pessoa responsável por aquele determinado tributo, está muito relacionado com o aspecto territorial. Então, os tributos estaduais, da competência do Estado, eles acontecem dentro da extensão do território do Estado. Da mesma maneira, os tributos municipais acontecem na extensão do território municipal e por isso o município ele tem competência para realizar aquele determinado pagamento. E por fim, o aspecto valorativo ou dimensional, ele é um aspecto que mostra a forma que o tributo vai ser calculado. Esse aspecto valorativo dimensional, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido entre a base de cálculo e a alíquota do tributo. Então você vai perceber que quase todos os tributos, com exceção de regra, têm essa característica valorativa, que é a base de cálculo e a alíquota. A base de cálculo vai ter o montante incidente sobre o tributo, da onde que o tributo vai ser calculado, aonde que ele vai ser efetivado, e a alíquota vai mostrar qual parte dessa base que vai ser paga através do recolhimento do tributo, através do recolhimento do valor do tributo. Tranquilo? Sim, acho que sim. Então vamos fazer um exemplo básico aqui para a gente pegar todos os aspectos, sejam eles material, pessoal, temporal, espacial, valorativo, de uma determinada espécie tributária. Por exemplo, vamos falar do ITIV. ITIV? Imposto sobre transferência intervivos e doações. Já ouviu falar desse bendito? Se eu ouvir, eu não lembro. Então, o que acontece com esse imposto? Vamos lá. Aspecto material objetivo. Descrição do tributo. É a própria descrição da sigla. ITIV. Imposto sobre transmissões, intervivos e doações. Então, quando você faz uma transmissão intervivos, uma transmissão entre vivos, você está pegando um bem que é seu e vendendo para outra pessoa que está viva. Nós não estamos falando da transmissão de bens causa-mortes, que é aquela transmissão que é a famosa herança. Nós estamos falando da transmissão entre pessoas vivas. Eu estou vendendo um bem que é meu para uma determinada pessoa que também é viva. Tudo bem? Isso Sim. é o aspecto material objetivo. Então, ele é um tributo que vai acontecer quando houver essa transmissão de bens, essa venda de bens entre pessoas vivas. É o primeiro ponto, que é o aspecto material objetivo. Aspecto pessoal ou subjetivo. Vamos identificar. O agente tributante aí é o município, ele é um tributo municipal, tá? Em alguns municípios você vai achar ele com o nome de TBI, né? Transmissão entre bens intervivos, né, ou de bens entre pessoas vivas. Então, o aspecto de agente tributante é
o município, que tem a obrigação de fazer esse recolhimento, ao mesmo tempo que ele é o aspecto espacial, que é o território do município. Esse bem, eles têm que estar localizado dentro do território do município que você está sendo efetuando a transação. O contribuinte, quem é o contribuinte do ITV? É a pessoa que está realizando a compra do bem. Engraçado isso, né? O ITBI, ele não é cobrado de quem vende, ele é cobrado de quem compra. Então, o contribuinte é o comprador, ou seja, para quem você está transferindo o bem que você está realizando aquela determinada transação, certo? O aspecto temporal, ele acontece no momento que a escritura ela é lavrada, então lavramos a escritura. Antes de fazer lavrar a escritura, você procura o ente tributante, você declara o valor da transação através do contrato. Naquele momento ali, há a transferência do bem do ponto de vista da prefeitura, naquele momento o tributo acontece. Então ele é momentâneo, ele acontece na hora que há a transferência daquele determinado bem. O aspecto territorial ou espacial seria o município, dentro do município, e o aspecto valorativo dimensional, no nosso caso aqui, há o que a gente chama de valor venal, que seria a base de cálculo, que é o valor que a prefeitura ela atribui ao bem, não necessariamente ao valor da transação. Ele vai ser calculado pelo valor que a prefeitura atribui o bem. Para que isso? Para evitar que as pessoas declarem a venda por um valor menor do que o valor de fato que ele está avaliado. Então, a prefeitura ela tem as duas possibilidades. Ela pode atribuir o valor venal, se ela entender que o valor da transação está abaixo do valor que ela achar que é a operação, ou ela pode adotar o valor da operação se ela encontrar um valor venal abaixo do valor da operação. Então, ela vai pegar dos dois o maior valor. E o valor da alíquota que varia aí em torno de 2 a 3% do valor da transação, dependendo da operação, seria a alíquota que você vai pagar sobre aquele determinado tributo. Entendeu? Sim. Beleza. Vamos fazer um só uma pequeno coisa, exercício. a alíquota ficou sobre em qual situação? Você falou agora por último da alíquota, você estava falando sobre valorativo ou dimensional, e você falou sobre a A alíquota ela alíquota. vai ser aplicada ou sobre o valor da operação ou sobre o valor da escritura, o valor da venal que a gente fala, que seria o valor que a prefeitura determina para aquela situação, ou então o valor da transação da venda, se for acima do valor venal. Ela vai escolher sempre os dois, o maior. Certo. Vamos fazer só um exercício rápido aí. Vamos escolher um determinado tributo aí da sua escolha para a gente tentar falar esses elementos geradores aí de cada um desse fato gerador. Só a título de a gente tentar aprender sobre esse determinado assunto. Escolhe um deles aí qualquer, o que você tiver mais facilidade, e vamos tentar montar esses aspectos dele aí. Tenta aí para mim, por favor. Bom, deixa eu ver aqui. O IPTU, por exemplo. Beleza? O Ótimo. IPVA, perdão. O IPVA. Vamos lá. Vamos lá. Aspecto material objetivo. Qual é? Conceito da sigla. Eu só não vou lembrar uma coisa da imposto. Vou tentar. Posso olhar no Google, eu não lembro o nome do. Propriedade. O P aí vem de propriedade. De veículo automotivo, acho que é isso. Exatamente. Imposto sobre propriedade de veículo automotor. Propriedade de veículo automotor. Automotivo. Beleza? Isso. Tudo bem? Beleza. Sim. Aspecto pessoal. Vamos identificar. Agente tributante, que é o positivo, e o contribuinte. Quem é a pessoa responsável por fazer a cobrança? Vamos lá. No caso, o agente tributante é o governo do estado. Okay. E o contribuinte, no caso, é o proprietário do veículo, né? Exatamente. O proprietário é o possuidor da posse daquele determinado bem, ele passa a ser o contribuinte daquele determinado tributo e passa a ser obrigado a fazer o recolhimento dele. Perfeito.
Aspecto temporal, ele acontece como? Ele acontece a cada ano, né? Uma vez por É ano. realizada a cobrança, uma vez por ano. Beleza. O espacial, ele ocorre. Isso aqui vou ficar um pouco de dúvida. Ele ocorre dentro do estado, né? Porque a área de cobrança. Exatamente, ele ocorre dentro do estado onde o veículo está registrado. Então, como o veículo automotor, o próprio nome diz, ele se movimenta, não é a situação de localização do veículo, é aonde esse veículo foi registrado. Então, se você comprou um veículo lá em Brasília, registrou o veículo em Brasília e emplacou, 2 dias depois veio para Luiz Eduardo Magalhães, o veículo está registrado em Brasília, o IPVA dele vai ser recolhido para Brasília, porque é onde ele está registrado. Mesmo que ele passe a vida inteira aqui em Luiz Eduardo Magalhães, você vai recolher sempre o IPVA para o estado de Brasília. Entendeu? Ok. Aspecto E o valorativo aspecto dimensional. valorativo. Acho que ele usa a base do valor do veículo para calcular, acho que um período entre 3% e 5%, se eu não me engano, do valor do veículo, dependendo de cada estado, para cobrar o valor do IPVA. Exatamente isso. Nós temos a base de cálculo, o valor venal do veículo, que o próprio Estado ele arbitra o valor do veículo. Quando nós estamos falando de um veículo novo, ele pega o valor do documento fiscal, o valor da compra do veículo, tá? E quando nós estamos falando de alíquota, igual você falou, são alíquotas variáveis de acordo com o tipo de veículo, se é particular, se é de aluguel, se é caminhonete, se é motocicleta, se é veículo de passeio. Então, cada um tem uma alíquota diferente, beleza? Beleza. Cuidado aí, eu tiro esse trem que você pisa em cima aí, ó, machuca seu pé e quebra. Tira aí. Tranquilo, então. Acho que é isso daí. A gente conseguiu evoluir nesse sentido. Você entendeu? Sim, entendi. Ok, vamos em frente. Mas só para lembrar, o direito de pausa não é só meu, não. É seu Sim. também, viu? Se você quiser pausar um pouquinho aí para ir tomar água e ali beliscar alguma coisinha para voltar, pode ficar à vontade, viu? Tô de boa, trouxe um copão de água lá da cozinha aqui, tá cheio. Beleza, então. Vamos em frente. Existe uma série de classificações para os tributos. A gente pode classificar eles de várias maneiras. Primeiro, qual é o objetivo de classificar? A partir do momento que eu classifico, eu consigo compreender melhor determinada situação. Por quê? Quando eu classifico, o que é que eu estou dizendo quando eu classifico? Eu estou agrupando ele em características semelhantes. Se eu agrupo ele em características semelhantes, significa que eu consigo compreender melhor o funcionamento daquela determinada situação que eu estou observando. Então, o objetivo de classificar é exatamente compreender o funcionamento. Porque se eu encontrar uma característica comum, todos eles terão o mesmo funcionamento dentro daquela característica comum. Então eu tenho várias classificações. Eu tenho a classificação de acordo com o fato gerador. Essa classificação é a mais utilizada, que é chamada de classificação orgânica ou classificação funcional, porque ele mostra o tipo de tributo de acordo com o sistema do fato gerador a que ele pertence. Você tem a classificação pelo tipo de renda pelo tipo de base tributante que esse tributo acontece, que é o que a gente chama de classificação de base de tributação. E aí a gente faz uma vírgula aqui. Normalmente você tem 3 bases tributantes. A maioria dos outros países tributam de 1 a 2 bases no máximo. O nosso país tributa as 3. E se tivesse uma quarta, eu acho que ele também tributava. E você tem a classificação financeira, de acordo com quem é o impacto financeiro para pagar o tributo, se é a pessoa vinculada ou se não é a pessoa vinculada ou se é o terceiro que está vinculado ao tributo.
Então, nossa primeira classificação, que seria a classificação orgânica ou funcional, separa o tributo em 5 categorias: imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuição para fiscal e empréstimo compulsório. Veja que isso daqui ele é muito conceitual. Então, a gente vai tentar falar um pouco e depois você vai falando aí se você tem alguma dúvida, se você conseguiu entender o conceito que a gente tentou mostrar. O primeiro, que seria o imposto, o próprio nome fala imposto, você é imposto, você é obrigado. Ele é o tributo mais sacana que tem, porque você não ganha nada em troca. O fato gerador que você é obrigado a cumprir do imposto, ele representa algo que você é obrigado a pagar e não recebe nada em troca. Você simplesmente paga e o Estado não faz nada de volta para você, ele não é obrigado a te dar nada em troca, você não é obrigado a receber nada em troca do pagamento que você está fazendo. Os impostos são muito fáceis de serem identificados, todos eles começam com a letra I na sigla, né? É muito simples, todos começam com a letra I na sigla. E é a forma mais legal para o governo, é o imposto. Por que isso? Porque todos eles não têm vinculação. O que significa dizer que o dinheiro que você arrecada nos impostos, ele não fica vinculado a uma determinada situação. O ente público executivo, ele pode gastar esse dinheiro da maneira que ele achar conveniente. Ele não é obrigado a gastar numa determinada vinculação. Existem as vinculações básicas, que é a vinculação, por exemplo, destinar tantos por cento para a educação, destinar tantos por cento para a saúde, mas tirando essas vinculações, aquilo que ele arrecada de imposto, ele pode fazer o que ele bem convier, ele pode fazer o que ele bem quiser, que ele não tem obrigação nenhuma de vincular a nenhuma atividade estatal que ele é obrigado a cumprir. Por isso que é a figura mais utilizada no nosso país, é o imposto. O segundo deles, que seria a taxa, normalmente você recebe alguma coisa em troca, ela não é de graça, você paga, mas recebe em troca. A problemática é que algumas vezes esse serviço você não usa, mas ele está à sua disposição. Ou seja, você paga a taxa, se você vai usar o serviço ou não vai, não importa. Se ele estiver à sua disposição, você paga essa taxa. Um exemplo clássico disso é a taxa de iluminação pública. Se você mora a 5 metros de um poste, a luz do poste não vai chegar na frente da sua casa. Mas a luz do poste está lá no meio da rua. Se você quiser usar a luz do poste, você vai lá para debaixo do poste, você vai estar usando a luz do poste. Então, você talvez não use a luz dentro da sua casa, mas ela está à sua disposição na rua. É só você sair da sua casa e ficar lá debaixo do poste esperando ser assaltado, mas você vai estar usando a luz do poste. Então, você pode utilizar e você é obrigado a pagar essa taxa de iluminação. A mesma coisa é a taxa de coleta de lixo ou a taxa de limpeza de terreno. Você paga uma taxa para que a prefeitura limpe o terreno que você ainda não construiu, mas nem sempre ela realiza essa limpeza, muitas vezes você é obrigado a fazer a limpeza, ainda que pague essa taxa de limpeza. A mesma coisa é a taxa da coleta de lixo. Você paga a taxa de coleta de lixo e muitas vezes o gari não passa na sua rua para realizar a coleta, mas ainda assim você é obrigado a fazer o pagamento daquela determinada taxa. Outras taxas são mais diretas. O serviço é realizado e você faz o pagamento da taxa, como, por exemplo, a taxa de fiscalização de vistoria. Você paga a taxa de vistoria para a prefeitura, ela, antes de você realizar a abertura da sua empresa, ela vai lá verificar se a sua empresa ela está dentro do padrão necessário para funcionar, do padrão necessário dentro do código de postura do município, dentro da localização, se a atividade que você escolheu é propícia para realizar naquele endereço, ou seja, você paga para o Estado fazer a fiscalização daquela determinada situação. Ok? Entendeu? Sim. Beleza. A contribuição de melhoria, ele é um aspecto muito interessante, porque você paga a contribuição de melhoria a partir do momento que algum imóvel que você tem, que é da sua propriedade, ele sofre alguma valorização por conta de alguma obra pública que aconteceu perto desse imóvel. Por exemplo,
Suponhando que você tivesse um imóvel perto de onde vai ser construído um grande hospital público. Esse hospital vai atrair várias pessoas para esse determinado local. Então você vai ter restaurante, você vai ter funerária, você vai ter um monte de serviços ali próximo. Então o seu imóvel, que é tipicamente residencial, ele pode sofrer uma valorização se você transformar ele num imóvel comercial e utilizar ele para alguma atividade comercial que seja sinérgica com o hospital que está ali sendo instalado. Então, a partir desse momento, o seu imóvel ele passa a ser valorizado por conta desse evento. E por conta dessa obra pública, dessa valorização, você é obrigado a pagar um determinado valor para o Estado por conta dessa situação. Percebeu? Entendeu? Sim. Fábio? A contribuição para fiscal, ela é uma contribuição que você é obrigado a pagar para custear as atividades sociais, como, por exemplo, a COFINS, que é para custeio da Seguridade Social, ou para realizar uma intervenção de um domínio econômico ou um interesse de classe profissional, como é o caso, por exemplo, da contribuição da OAB, a contribuição do CRC, ou seja, você contribui para que o Estado organize a classe de maneira que ele legalize e indique de maneira eficiente qual será o funcionamento daquela determinada classe. Compreendeu? Sim. O último. CRC A no ano última. que vem. Exatamente. A última figura aí é o empréstimo compulsório. É uma figura tributária onde o Estado ele compulsoriamente recolhe o dinheiro dos contribuintes para atender uma determinada ocorrência grave, como uma calamidade pública, como uma declaração de guerra, um evento catastrófico que o Estado ficou sem recurso para efetivar as funções dele, e aí ele declara esse empréstimo compulsório, onde ele pega e compulsoriamente pega o dinheiro do particular, realiza as suas atividades, porque ele não tem condição de realizar se não houver uma cobrança rápida e urgente para poder realizar aquela situação. É muito raro acontecer no Brasil, só em situações de guerra. A última vez que isso aconteceu foi na Guerra do Paraguai, lá no passado, na época do Império, que houve o depósito, o empréstimo compulsório. Então hoje a gente quase não tem isso porque o nosso país quase não declara guerra a ninguém. É um país relativamente pacífico. Em caso que declarar e realizar o empréstimo compulsório, o governo depois vai restituir essas pessoas ou é um empréstimo que envolve casamento, que só vai e não volta? Teoricamente ele deveria restituir, mas na prática não acontece. Porque se ele provar que não tem condições de restituir no passado, ele pode fazer uma compensação, emitir algum título um título do tesouro para que você consiga um benefício no futuro, mas ele não é obrigado. Já é compulsório exatamente por isso. Ele toma de você e não é obrigado a fazer a devolução desse determinado item. Beleza. Tranquilo? Sim. Então vamos seguir. A característica de forma de pagamento, ou seja, impacto financeiro, nós temos duas classificações: os tributos indiretos e os tributos diretos. Nos tributos indiretos, apesar de você ter o contribuinte bem declarado, esse contribuinte ele repassa esse custo para a pessoa que está vinculada ao processo tributário. Como, por exemplo, seria, por exemplo, os impostos que incidem sobre o consumo. Por que eles incidem sobre o consumo são considerados indiretos? Porque a pessoa normalmente repassa o custo desse tributo para o consumidor final. Então, quando você compra, por exemplo, uma mercadoria, um determinado item dentro no mercado, por exemplo, o mercado ele calcula o ICMS
embute esse valor no preço da mercadoria e repassa para você. O mercado ele é o contribuinte, mas no final das contas, mesmo ele sendo o contribuinte, no final das contas, o consumidor final é que de fato vai ter o peso do tributo. Entendeu? Sim. Seria essa a situação do indireto. Os diretos, eles já são diferentes. Os tributos diretos são aqueles que o contribuinte é que realmente tem o peso e você não consegue repassar. A maioria dos tributos que incidem sobre a renda ou sobre as propriedades são diretos. Por exemplo, imposto de renda sobre pessoa física. Você não pode transferir o encargo dele para outra pessoa. Você paga porque você tem a renda. Então, se você tem a renda, você é o contribuinte e o dinheiro vai sair do seu bolso. Então, você não pode repassar isso para outra pessoa. Compreendeu? Entendeu? Sim. Base de tributação no Brasil, nós temos aí o capital, a renda, que seria o capital, trabalho ou preventos de qualquer natureza, que seriam os impostos de renda, que incide sobre a renda da pessoa. O consumo, que é quando você usa a renda que você recebe para manter a sua sobrevivência e o desenvolvimento, e é uma das bases mais discutidas, porque quando você tributa a renda, significa que quem tem renda você paga, ou seja, você consegue estratificar e dar uma maior igualdade ou um maior sentido de, qual seria a palavra que eu vou usar? Justiça tributária, porque só paga quem tem renda. A partir do momento que você tributa o consumo, significa que você vai tributar todas as pessoas de maneira igual. Então, eu tenho a minha renda num determinado nível, eu vou no mercado, compro 1 quilo de feijão, eu pago o mesmo imposto que uma pessoa que tem uma renda menor que a minha. Então, de certa forma, os tributos sobre consumo são considerados mais injustos do ponto de vista tributário, do ponto de vista de capacidade tributária. Porque você tributa igual pessoas diferentes. Compreendeu? Sim. E no Brasil é uma das bases que é mais tributada é o consumo. É a base mais tributada no Brasil, ainda é o consumo. E por último, o patrimônio. O patrimônio é o quê? O patrimônio é aquilo que sobra da renda menos o consumo, ou seja, quando você acumula. Então você tem a renda que você trabalha, você gasta com o consumo. O excedente que você gasta se torna patrimônio. Se torna bens que você possui, se torna investimentos financeiros que você possui. Então é aquilo que sobra entre o valor da renda e o consumo, se converte em patrimônio e também é tributado no Brasil. Também é um tributo um pouco mais justo do ponto de vista tributário, porque você só vai tributar aqueles que têm patrimônio. Se você não tem patrimônio, não há que se falar em tributação. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Só a renda. O renda e patrimônio, a renda basicamente é que vai entrar, que você recebe, e o patrimônio, no caso, é o que a diferença do que você gastou e do que você ganhou, né? Exatamente. Aquilo que você gastou menos aquilo que você ganhou se torna o patrimônio. Beleza. Tranquilo? Sim. Isso libera a gente para fazer a nossa primeira atividade, que é essa segunda aqui, ó. Esse número 2 aqui da primeira atividade, beleza? Beleza. Então nós vamos fazer uma pausazinha aí de 10 minutinhos para a aula, mas veja só, eu vou estar aqui conectado e você vai fazendo a atividade aí, a gente vai discutindo os pontos da atividade, beleza? Da número 2. Ao mesmo tempo, você já vai respondendo, porque quando você for entregar já vai estar pronto. Tá bom? Então eu vou fazer uma pausazinha de uns 10 minutinhos, dos 3 minutinhos, eu só vou tomar água, volto e a gente começa a responder a atividade junto, beleza? Beleza.